Bom pessoal, para falar de conquistas e troféus, a gente tem que voltar um pouco no tempo e tentar entender de onde veio essa coisa de conquista, de troféu, de onde que surgiu, quem que foi que inventou isso daí, né? Qual é o objetivo dos troféus das conquistas? Então tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Voltando um pouco no tempo, né, quando nos primórdios dos games, quando tudo começou, né, os games sempre foram pensados para ser competitivos, né? A gente tem desde a época do telejogo, né, que era um contra o outro, do Atari, era sempre uma busca pela maior pontuação, né? Os primeiros games eles se baseavam num sistema de pontos, né, onde você jogava até conseguir a maior pontuação e depois outra pessoa vinha e tentava bater o seu recorde, tentava bater a sua pontuação, né? E isso foi muito forte até em meados dos anos 90, né? Onde a gente tinha bastante jogos de luta, bastante jogos de corrida, né? Na época dos arcades, dos fliperamas. Praticamente toda a época foi baseada na competitividade, em pontos e em disputas de um contra o outro, né? Então a gente tinha grandes jogos, por exemplo, Killer Instinct aqui atrás, né? Street Fighter, King of Fighters. O sistema era baseado tanto em vitórias como em pontuação. Então aquele jogador que tinha a maior pontuação, o nome dele ficava lá em cima do ranking, né? E os outros vinham abaixo. Era uma disputa muito grande para ver quem fazia a maior pontuação ou para quem conseguia o maior número de vitórias seguidas um contra o outro. Então esse sistema de pontuação ele foi muito forte nos anos 90, né? Inclusive jogos famosos como a Super Mario, o Sonic, todos eram baseados em pontuação, né? Você jogava o jogo, tinha lá quantos pontos você fez e era nisso que se baseavam antigamente os consoles. O sistema de pontuação, o sistema era pontuação. Então, pessoal, os games foram cada vez evoluindo mais, cada vez as histórias foram se tornando mais elaboradas, surgiram grandes franquias de jogos com grandes histórias e cada vez mais o sistema de pontuação foi sendo deixado de lado. Tanto que um dos últimos videogames que tinham bastante jogos focados em pontuação foi o Dreamcast, né? Um exemplo de jogos que tinham pontuação no Dreamcast é o Crazy Taxi, né? Que era um jogo muito famoso na época, tinha para fliperama também, né? E o Dreamcast ele era concorrente direto do PlayStation 2, né? Mas com a vinda do PlayStation 2, todo mundo sabe, né, que o Dreamcast foi o último videogame da Sega. O PlayStation 2 ele trouxe jogos cada vez mais incríveis, com histórias cada vez mais elaboradas, e o sistema de pontuação deixou definitivamente de ser uma obrigatoriedade nos jogos. Na época do PlayStation 2, os jogos eram muito focados em história, né? Nós temos muitos jogos com boas histórias no PlayStation 2, né? Exemplo de Shadow of the Colossus, que não tem sistema de pontuação. Então, galera, foi meio que decretado definitivamente que a pontuação não era mais um diferencial nos jogos. A pontuação realmente caiu por terra, né? Nenhum jogo mais costumava colocar sistema de pontuação em seus jogos. Isso já não era algo tão interessante assim. Bom, e com a vinda do PlayStation 2, né, na sexta geração de consoles, veio também o advento da internet, né? No finalzinho ali da vida do PlayStation, né, a internet começou a se difundir muito no mundo, né? E os jogadores começaram a ter novos meios de interação através de jogos, né, justamente por causa da internet. E surgiu de novo então a ideia de, bom, por que não criar um novo sistema de pontuação, né, para os jogadores competirem entre si, né, para eles colocarem lá os seus recordes, para outros jogadores tentarem bater os recordes, né? E de repente o sistema de pontuação passou a ser interessante de novo. Mas como que isso poderia ser feito? Como que ficaria um negócio interessante, né? De que jeito se tornaria interessante trazer novamente a pontuação aos games, já que os sistemas antigos eram muito imprecisos, né? Nem sempre ficava ali muito claro o porquê que você teve aquela pontuação, por exemplo, nos jogos de luta, né? Você ganhava, aparecia um monte de pontinho na tela, mas você não sabia muito bem o porquê que você ganhou aquela pontuação. Então, na sétima geração de consoles, né, a Microsoft foi a pioneira
no sistema de conquistas, né? Ela implementou no Xbox 360 o sistema de conquistas e foi uma grande novidade na época. O sistema de conquistas fez muito sucesso entre os jogadores. A Microsoft trouxe para os seus títulos exclusivos, né, como o Gears of War que a gente está vendo aí, o sistema de conquistas, e era muito efetivo na época, onde você tinha que fazer certos objetivos e você ganhava, né, pontos, e você ia ali disputando com outros jogadores, né, através das conquistas da Xbox Live, que eram medidas em G, né? Geralmente os grandes jogos da Microsoft, então você competia ali no sistema da Microsoft através do sistema de G, né? É um Gzinho ali que a gente fala. Então todo jogo da Microsoft ele tem por padrão 1000 G para você conquistar, né? E as conquistas podem ter um número variado, né? Um jogo pode ter desde 10 conquistas até 50, 60 conquistas, né? E esse sistema foi implantado pela Microsoft em 2005 com o Xbox 360. A ideia das conquistas na Xbox Live deu tão certo que mais tarde a Sony também decidiu fazer o seu próprio sistema de pontuação para o PlayStation 3, que são os troféus, né? Que todo mundo que tem a PSN ID conhece, né? Que são o equivalente das conquistas do Xbox no PlayStation, né? Esse sistema é usado até hoje no PlayStation 4 e também é muito eficiente, é um sistema bem interessante, e eu vou falar sobre os dois um pouquinho mais tarde. E mais tarde aí várias marcas resolveram fazer seu próprio sistema de pontuação, né? A Valve trouxe para Steam um sistema próprio de pontuação também, né? A Google hoje no Android também tem um sistema de pontuação de conquistas, né? A Apple também tem o seu sistema de conquistas. E a Nintendo, até hoje, nos consoles ela não tem um sistema próprio de conquistas, né? Porém, em alguns jogos, eles colocam assim, conquistas no próprio jogo, né? No próprio jogo tem um sistema, alguns jogos têm um sistema próprio ali de conquista, ainda não tem nada efetivo nas contas da Nintendo. Prometeram alguma coisa aí para o Switch, mas até agora tá só no papel. Vamos aguardar para ver se vai ter no futuro aí. Bom, galera, então depois desse contexto histórico que eu trouxe aí, vai ficar um pouco mais fácil da gente poder debater aí sobre a polêmica dos troféus e conquistas, né? Os troféus e as conquistas hoje nada mais são do que era o sistema de pontuação no passado. No passado, os jogadores competiam para ver quem fazia a maior pontuação, ou quem tinha o maior número de vitórias, né? Ou quem fazia a volta mais rápida num jogo de corrida, né? E hoje, o sistema que é mais utilizado para competir na internet, né? Nos consoles também, no computador, é o sistema de conquistas, né? A gente sabe que um jogador é bom, a gente, né, tira aquela base assim, o cara tem bastante conquista na conta dele, tem bastante troféu, tal. A gente sabe que o cara é um bom jogador, né? Mas é claro que a gente não pode se basear só em conquistas, né, para dizer se o cara é um bom jogador ou não, né? Como antigamente era a mesma coisa, tinha cara que não ligava para pontuação, mas jogava muito bem vários jogos, né? Tanto de luta, como jogos de corrida, como jogos até de aventura mesmo, né? Então a gente não pode tirar como base se um jogador é bom ou não apenas pela conquista, né? Isso é uma discussão que aparece muito, né, nos dias de hoje aí. Se fulano não tem uma pontuação alta de gamer score, ele não joga bem, né? Não é um bom jogador se ele não tem um monte de troféu, um monte de platina na PSN. E não é bem assim, gente. Tem gente que prefere jogar um tipo de jogo só, né? Por exemplo, às vezes tem gente que é muito bom em FIFA, por exemplo, né? Tem gente que é muito bom em FIFA e não joga outros jogos tão bem assim, né? Mas você vai lá jogar FIFA com o cara, você toma um piau dele. Então, assim, essa polêmica das conquistas, hoje em dia se remete mais a isso, né? O que é um bom jogador? É um bom jogador aquele que tem muitas conquistas e tem um número de gamer score, ou tem um alto número de troféus, ou é aquele jogador que joga bem um jogo, né, que termina alguns jogos ali e é muito bom em um jogo só? Bom, galera, não tem como a gente medir isso, né? Realmente a gente só consegue medir o quanto uma pessoa é boa vendo ela jogar, né? Até porque a gamer score e os troféus não vão garantir que o cara é um bom jogador. Quem me garante que foi o cara que terminou mesmo o jogo, né? A gente só tem certeza se a gente vê o cara jogar, né? Então a minha opinião é que, assim, não dá para medir um bom jogador apenas
por Gamerscore, tá, galera? Eu sou um jogador que eu gosto muito de fazer conquistas, Gamerscore, né? Mas eu não sou um cara aficionado, né? Eu não fico martelando ali até conseguir todas as conquistas nos jogos, a não ser que seja um jogo que me interesse muito, né? Um exemplo aí de um jogo que eu fiz 100%, peguei todos os troféus, foi o God of War, né, de 2018, e no Xbox também, né? Eu fiz alguns 1000G aí, né, no Xbox, mas assim, eu não sou um jogador extremamente viciado em Gamerscore ou em platina, cara. Eu acho assim, você tem que jogar o jogo para se divertir mesmo, né? E as conquistas, os troféus são relativos, assim. Se você quiser pegar, se você gosta de pegar, vai lá e pega, entendeu? Se você não gosta, não pega, cara. Vai lá, joga o tanto que você quiser do jogo. Muitas vezes você nem gostou do jogo tanto assim, vai lá, termina e parte para outra. E além disso também, galera, tem muitos jogos que tem conquistas assim absurdas, né? O Gears of War mesmo, ele tem conquistas que são praticamente impossíveis de ser pegas, né? Para você fechar, por exemplo, o Gears of War 4, é praticamente impossível. Você tem que dedicar horas e horas, milhares de horas para você conseguir pegar as conquistas mais difíceis, né? E aí eu já acho também que é um pouco de exagero da parte dos designers, né? Outra polêmica que eu gostaria de destacar aqui sobre as conquistas, né? Muitos jogadores não gostam assim, de ficar tão pilhado em conquistas, porque tem jogos que tem conquistas impossíveis de fazer, entendeu? E ninguém quer ficar sofrendo só por causa de uma conquista, né? Para colocar ali 20G ou um troféuzinho na sua conta, né? Por exemplo, esse jogo que está aqui atrás, o Shovel Knight, ele tem conquistas extremamente difíceis, né? Ele já é um jogo difícil por natureza, e ele tem conquistas absurdas. Por exemplo, passar todas as fases do jogo sem morrer, entendeu? Então esse tipo de conquista, na minha opinião, desmotiva o jogador a aproveitar mais do jogo, né? Esse jogo, por exemplo, eu terminei ele, eu adorei, é um ótimo jogo, mas é um jogo que eu não fiquei pilhado nele para pegar conquista, né? Eu fiz ali as que deu e parti para outro jogo. Eu acredito que se as produtoras capricharem um pouquinho mais assim no sistema de conquistas, isso ajuda muito o jogador a se interessar mais pelo jogo, né? Até porque as conquistas são uma forma de você aproveitar melhor o seu jogo, né? Às vezes você terminou o jogo, mas você quer jogar mais, você gostou tanto do jogo que você quer jogar mais ele, entendeu? E você pegar conquistas, muitas vezes estende a vida útil do jogo, né? Então essa é um outro ponto de vista sobre as conquistas, né? As conquistas são uma forma, sim, de você aproveitar melhor o seu jogo. Vou falar então um pouco sobre o sistema de conquistas do Xbox, tá? Que são baseados em G, né? Que é esse Gzinho que está aqui do lado, né? Então, cada jogo, por padrão da Microsoft, né, tem 1000G. Então, esses 1000G são divididos entre as conquistas que o jogo tem, né? Então, por exemplo, se o jogo tem 50 conquistas ou 10 conquistas, esses 1000G vão ser diluídos ali entre essas conquistas que tem o jogo. Por exemplo, um jogo tem 10 conquistas, podem ser 10 conquistas de 100G cada. E se você completar então todas as conquistas dos jogos, você vai ter 1000G, né? Alguns jogos como esse Recore aqui, eles têm patches, né, de atualização, DLC, que aumentam um pouco ali a pontuação do jogador. Esse caso aqui, o jogo tem 1500G de Gamerscore, tá? Né? E tem também algumas coisas que eu acho bem legal na Xbox Live, que é essa disputa aqui entre jogadores do mês, né? Todos os seus amigos, você disputa com todos os seus amigos todo mês para ver quem vai ganhar mais conquistas naquele mês, né? Não precisa ser todas no mesmo jogo, né? Todo jogo que você jogar, que você for ganhando conquistas, elas vão sendo acumuladas e você aparece no placarzinho ali, né? Eu, nesse mês, estou bem mal. Já no PlayStation, a gente tem o sistema de troféus, como a gente está vendo aí atrás, né? Os troféus são equivalentes às conquistas do Xbox, né? Então, os jogos que tem para os dois consoles, as conquistas e os troféus são iguais, né? A diferença é que o sistema de troféus, ele coloca ali as conquistas mais fáceis, vamos dizer assim,
elas dão troféu de bronze, as que são um pouquinho mais difíceis dão troféus de prata e as mais difíceis os troféus de ouro, né? E quando você completa um jogo inteiro, quando você faz 100% em um jogo, você ganha um troféu de platina, né? Por isso que assim a galera do PlayStation fala, quantas platinas você tem, né? A platina eu acho um sistema muito interessante porque você pode falar de um jeito muito fácil quantos jogos você já completou 100%, né? Então uma pessoa que, por exemplo, tem 10 platinas, ela tem 10 jogos completos 100% no PlayStation, né? Já no Xbox é um pouquinho mais difícil porque os G eles não são acumulados assim de maneira, vamos dizer, individual. É uma pontuação geral, então todos os jogos você vai acumulando ali na sua pontuação de Gamerscore. O Xbox ele não tem assim, quando você completa um jogo 100%, é 100%. Né? Você não ganha nada a mais assim como na PSN que ganha uma platina. Né? Mas se você fizer 100% da mesma forma no Xbox, vai ficar lá gravadinho, certinho, sem problema nenhum. Bom pessoal, para concluir então aí, vou deixar uma opinião rápida aqui, apesar de que a maior parte eu já falei durante o vídeo, mas na minha opinião assim, Gamerscore não é parâmetro para medir se um jogador é bom ou se ele não é bom, entendeu? Para saber se o cara é bom mesmo, você tem que ver o cara jogando, entendeu? Porque não adianta o cara falar, eu tenho o maior Gamerscore do Brasil, não sei o que, tenho 1 milhão de Gamerscore, mas aí você vai lá, então vamos jogar um FIFA aí, vai lá e ganha do cara. Então aí o Gamerscore dele não adiantou de nada, entendeu? Mas no geral, né, geralmente os grandes jogadores têm um Gamerscore alto, assim, né? São jogadores que jogam bastante jogos aí. Também, na minha opinião, o Gamerscore, né, os troféus, as conquistas são uma maneira de você estender a vida útil daquele jogo que você gosta, né? Às vezes você terminou o jogo uma vez, mas ainda não concluiu ele 100%, né? As conquistas são um jeito aí de você aproveitar melhor aquele jogo que você gosta tanto, né? Então eu acho que é muito válido você jogar por conquistas, né? Pelo menos dar uma olhada lá nas conquistas, né? Quem sabe tem alguma ali que vai ser divertido de você fazer, né? Então é muito válido, eu acho que é um sistema muito válido e muito interessante para nós gamers aí. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha com seus amigos, né? Para ver se ele tem a mesma opinião que você, a mesma opinião que eu. E vamos comentar aqui, vamos fazer um debate aqui nos comentários para saber a sua opinião também, o que você pensa, né? Você é um jogador que gosta de Gamerscore, gosta de completar jogo, tem muita platina? Coloca aí nos comentários, vamos levantar um debate saudável sobre isso daí. Beleza, pessoal? Se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação dos novos vídeos e eu sou o Pio, Game Over no vídeo de hoje, até a próxima!